Por que que a maioria das pessoas relaciona o crochê como coisa de vó ou coisa da vovó? Nós que estamos aí envolvidos, né, nesta arte, sabemos que não, porque tudo evolui, né? As profissões vão evoluindo e com o artesanato, com o crochê, não é diferente. Então vem surgindo novas tendências, novas técnicas, novos materiais, novas linhas, novas agulhas, novos influenciadores, novos designers, né? E isso aí tá evoluindo, novas publicações e a gente vai o crochê evoluindo como qualquer outra arte. Mas as pessoas que não estão envolvidas diretamente não têm esse olhar. Eles relacionam mesmo o crochê como coisa de vó, quem não conhece muito. Tanto é que quando me perguntam assim, Heloísa, o que é que você faz? E eu falo que eu faço crochê, já me olham assim e falam, nossa, deixa, Heloísa, para quando você estiver mais velha, não tiver nada para fazer. E mal sabe que não é isto, né? Que o crochê é tudo, é uma terapia, é um prazer, é uma arte. E hoje em dia, até os idosos estão aí dando de mil em muitos jovens. Os idosos estão antenados, estão com qualidade de vida, estão motivados, uma motivação diferente, estão por dentro aí de tudo. Então hoje a gente não pode relacionar muito, né? A gente não pode comparar um idoso de hoje com o de antigamente. Se vocês forem olhar, a diferença é grande. Então até nisso evoluiu. Mas para explicar isto, o que eu vou fazer? Eu vou contar para vocês desde a origem do crochê e a sua evolução até chegar nos dias atuais. Desde que quando começou e foi aí e chegar ao que é hoje. Então vocês estão aí preparados para embarcar comigo nessa? Vamos lá, vai ser bem legal. Isso aí, eu tentei montar assim para falar para vocês de um modo, né, não cansativo, descontraído, para a gente vendo aí a história. Então vamos lá. Os primeiros indícios do crochê dizem que foi na pré-história que surgiu. E os primeiros relatos não publicados dizem que o crochê era feito com os dedos. E aí eu tenho mania de quando vou estudar alguma coisa ou preparar um material, eu olhar assim com um olhar de criatividade. Em tudo ali eu achar alguma coisa para criar. E isto aí eu até aconselho para vocês, a partir de agora, toda vez que for ler algum artigo, né, alguma coisa assim, olhar com esse olhar assim de criar, né? A arte de criar. Então, o que eu fiz? Eu falei, gente, crochê com dedo. Não é que eu vou tentar fazer? O que eu fiz? Eu peguei restos de lãs e fui emendando ali, fiz um novelo imenso, fui dando nozinho, emendando e ficou tudo ali colorido. É até uma ideia que a gente, né, não sabe o que vai fazer com aqueles restos de lãs. Então eu falei, vai ser com isso. E fui fazer ali com o dedo. Fiz correntinha, como se o meu dedo fosse agulha. Fiz ponto baixo, ponto alto e até a ideia agora me veio, né? Em avião, quando a gente vai fazer viagem longa, é proibido, né? Metal levar. Então leve para fazer peças com dedo. Você vai distrair ali, vai criar peças lindas. E eu com isso aí fui fazendo e fiz uma manta e ficou show, né? Adorei. E outra, os pontos são largos, então no instantinho ficou imenso.
E foi esta aqui, olha. Vou mostrar para vocês, olha os pontos, como ficam grandes. Mas aí eu não satisfeita, emendei aqui, olha, só a pontinha de um lado, emendei de outro e fiz uma manga, né? Aqui, olha, e vesti. Olha como que fica, legal. Então, assim, quando o clima tá mais friozinho, eu uso por cima de uma blusa e usei direto no inverno aí, quando o clima não estava tão frio, mas mais friozinho. Então, a partir de uma história que eu estava preparando, eu já criei aí uma peça. Então, é a gente ter esse olhar aí. Mais pra frente, se vocês quiserem, aí eu passo o passo a passo para vocês. Então, a origem ali tem relatos, né, que originou na Arábia, depois indo para Espanha e difundindo para a Europa. Na América do Sul, né, tribos primitivas faziam os ornamentos ali, os enfeites, né, de crochê. Então são alguns relatos aí que tem. E na China eles faziam bonecos, né, todos em crochê. Eu acho que até essa ideia aí dessa técnica que está tão em alta nos dias atuais, o amigurumi, né, que são os bonecos em crochê, tenha vindo aí de algum insight aí da China, apesar de ser uma técnica de origem japonesa. Não é uma técnica que eu domino, eu não direcionei para isso, mas aqui, olha, são bonequinhos, eu fiz até esse aqui, meu primeiro, e tem também que eles, né, a ideia aí na Europa de fazer aqueles polvos, né, de crochê, tem o tamanho certo, o material certo, que é todo de algodão, para os nenéns prematuros em hospitais, porque aqueles tentáculos todo retorcido remete ao cordão umbilical. E as crianças, né, ao ficar envolvida, ficaram mais calmas, mais tranquilas. Então, aí também falando para vocês da utilidade do crochê. Mas vamos lá. Os relatos das primeiras publicações foi por volta aí de 1800, mais precisamente em 1826, numa revista chamada Penélope, onde publicaram 5 bolsas, né? Eram bolsas menores, né? Tipo essas clutches que a gente tá tão em alta aí, com fios em tons mais neutros e 3 delas tecidas com fio de seda. Então, uma coisa mais glamurosa, mais chique, mais para festa. E isso aí foram, né, as primeiras publicações. Lá para o século, né, no século XIX, eram famosas as rendas gripir, né, as rendas ali também irlandesas, e elas eram muito caras. O que aconteceu? Tentaram, né, e conseguiram transformar aí no crochê, com um fio, né, mais barato e tornando assim uma peça mais barata. Mas quem tinha condições, né, financeiras de adquirir, como é que fala? Focou, não. É, ai, estipulou ali, né, que isto aí era coisa do povo, né? Era peça barata, era uma fonte barata e não deram valor. Então ela ficou ali, o crochê relacionado a uma coisa barata, uma coisa com não tanto valor. Então ficou ali uma tarefa mais doméstica. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, com a fome e tudo, houve ali uma retomada do crochê num movimento chamado Baby Boom, que era explosão demográfica.
Então ali após a guerra, fome, né, a população crescendo demais, eles tinham que fazer, né, as mulheres ali peças para cobrir os nenéns, para vestir. Então faziam as mantas com restos de linhas e isso aí o crochê ali nesta época. Até uma madre superiora, só tomar um pouquinho que a boca tá secando. A madre superiora, ela tinha uma técnica lá no convento, né? E ela pediu autorização para ensinar a técnica para as mulheres do povo, para elas terem, né, alguma fonte de renda e algum meio ali para ajudar. E isso aí foi tão bom que depois foi virando até para exportação. Na década de 60 houve um movimento hippie, foi onde popularizou o crochê colorido, onde ficou ali em alta, que eles chamavam de granny squares. Eu não sou boa em inglês não, que são os quadradinhos da vovó. Então acho que, porque os quadradinhos a gente faz até hoje, né? E acho que ficou isso aí na mente, quadradinhos da vovó, crochê da vovó. Mas dessa época aí o crochê ficou em alta, o crochê colorido, os quadradinhos, mantas, né, de quadrados que usavam. E chegou na década de 70, o crochê houve um declínio. Ele ficou mais ali mesmo em casa, para o pessoal de casa, aonde a gente pode falar, né, para as vovós, para ocupar o tempo ocioso, né, ocupar a mente, ter um prazer, né, as donas de casa ali depois que faziam as tarefas, sentavam para fazer, então o crochê ficou ali, mas graças a Deus aí ele nos dias atuais houve a evolução e o crochê hoje está hiper em alta. São estilistas, né, nas passarelas aí abusando do crochê. Tem estilistas que vão para a Amazônia aprender ali como fazer para trazer para a técnica, né, para suas roupas. São o crochê ali sendo usado, né? Tem estilistas pedindo presidiários, ensinando presidiários a fazerem e depois faz desfiles aí no exterior, desfiles famosos. E teve um, Gustavo, esqueci o sobrenome, né? Ele levou depois o desfile dentro do presídio para os próprios presos verem o que eles fizeram ali e admirar. E ver que eles têm valor, basta ter uma função. E ali eles poderem depois ter uma renda, né? Sair, porque às vezes sai, não tem o que fazer, volta, né, para o crime. Então ter uma utilidade. Eu vi um artigo essa semana que em Belo Horizonte eles vão enfeitar uma rua, as árvores, os troncos das árvores, todos em crochê feito por presidiários. É um projeto aí fazendo também com aqueles detentos que estão aí para sair e para valorizar aquele ser humano. Nas escolas estão introduzindo o crochê para as crianças, para elas socializarem mais, para acalmar, né? Para ter ali alguma coisa e não ficar ali o tempo ocioso. Então o crochê está assim evoluindo e está sendo usado para tudo. O crochê está sendo usado além de passarelas na decoração. São aqueles puffs lindos, cestos, né? Lançam aí linhas diferentes, o fio de malha que veio com tudo, pessoal fazer com as agulhas mais grossas, fazendo aí cada peça linda. Tem quadros feitos ali com detalhes em crochê
várias mandalas que são lindas. Então, o crochê está em todos os lugares. Se você observar, uma peça de roupa você pode transformar em crochê. E tem aí a turma jovem, né, que está aí motivando, né, que são influenciadores. A gente tem ali uma estilista que do exterior aí famosa, com as suas peças todas em crochê, a Vanessa Montoro, tecido com fios de seda, são péssimas, assim, caríssimas, mas são peças lindíssimas. A gente tem em Minas a Liana Leão, que produz, ela é uma designer, uma estilista, que produz modelos em crochês lindos. A gente tem aí com uma técnica diferente, a Anne Galante com modelos, aí o fio, ela faz o fio com enchimento que ficam aquelas coisas gigantes, ela gosta de coisas gigantes. Então ela vai tecendo com o braço. Então é uma infinidade, a gente tem aí, que são novas, né, influenciadoras, a Marie Castro, a Dani da Maison Rustique, que trabalha muito com fio de malha, ela faz puffs em pneu, cada peça linda, as mandalas, uma influenciadora e tanto. A gente tem a Roberta da Borroarte, a Bruna Scopel, que é uma influenciadora. Temos a Heloísa, que eu tenho um canal no YouTube, que é interessante vocês irem lá, que eu dou muita dica, muito assim, insight para vocês, mostro ali o crochê atual, as cores trabalhadas. Então é bom, o meu é @medeiros.elo com H. Então são vários ali. E o crochê, ele é assim, ele é versátil, né? Então, os trabalhos hoje, eles falam assim que o crochê, a tendência é o freestyle crochê. É o crochê livre, onde você põe motivos e trabalha com contornos de linha. Você pode várias formas geométricas, não tem aquela modelagem certinho, é coisas desconectadas, que eu amo esse negócio diferente. É você criar, é você customizar, pegar um tecido e colocar crochê, é pegar um couro, né, e colocar, você fazer essa mistura que eu acho assim magnífico, surgindo aí nas mesas, né, os suplás, os porta-copos, cada peças lindas, os tapetes também que estão saindo desses motivos aí que era tudo a mesma coisinha, coisas diferentes. Então é tudo modernizando. Se vocês forem olhar no Instagram, tem lá, da Vogue, né? Vogue underline knitting. Eu até escrevi aqui para vocês. São peças, né, handmade, peças feitas à mão, maravilhosas. Que isso aí é Vogue, desfile, tendência. Então é o crochê moderno, o crochê atual, técnicas surgindo, não sei se vocês já ouviram falar no Nuking, que mais para frente eu posso explicar mais para vocês. Eu vou fazer depois um vídeo só das técnicas. Então é o crochê com tudo. E aí vocês podem ver que o crochê não está parado, ele está evoluindo. São fios, né, de diversas texturas, então você pode usar na primavera, verão, outono e inverno. Você pode trabalhar crochê o ano inteiro, não é só no inverno. Os biquínis em crochê, que são peças maravilhosas. São chales, né? São acessórios, são bolsas. Então é essa evolução aí, e o crochê você pode trabalhar o ano inteiro, então você não fica parado. É ali uma fonte, só tomar uma água que a boca tá secando. Desculpa. O crochê sendo fonte de renda ou fonte de renda extra, porque o artesanato hoje,
ele mexe aí com bilhões da economia brasileira. Então ele está atuando na economia. E o que que acontece? Hoje a gente vê crianças, homens, mulheres, jovens, idosos, todo mundo fazendo, porque viram que tem valor e tem futuro. Então basta querer usar a criatividade e saber sim que o crochê é uma arte linda. O crochê é vida, é terapia, é profissão. Então o crochê, além de ser sim coisa de vó, é coisa de jovem, coisa de mulheres, coisas de homens, e está aí na mão de todos, né? E aí eu posso até mostrar para vocês, assim, para vocês terem uma noção. Na época aí dos nossos avós, né? Antigamente, crochê era biquinho de pano de prato, era aqueles paninhos para pôr em bandeja, aquelas toalhas brancas tipo renda. Então era uma coisa assim bem delicadinha que levava anos, né, para fazer. Eu já sou de resultado rápido. Hoje o crochê é decoração, são os fios aí de malha, são quadros que vocês fazem em crochê, podem cobrir móveis, são mantas, almofadas, o crochê nas passarelas, o crochê, tudo que você for ter um olhar, você pode transformar em crochê. São acessórios, né? Chales, bolsas. Então o crochê evoluiu. É você usar a criatividade. Então espero aí que com esse vídeo vocês tenham entendido que o crochê, como todas as artes e todas as profissões, evoluiu.